Nesta semana vamos ver o ciclo das políticas públicas e vamos definir então, professora Raquel, um conceito de agenda. Agenda de políticas públicas, mas nem sempre temos claro o que significa isso. Uma agenda de políticas consiste em uma lista de prioridades inicialmente estabelecidas, às quais os governos devem dedicar suas energias e atenções, e entre as quais os atores lutam arduamente para incluir as questões de seu interesse. A agenda de políticas resulta de um processo pouco sistemático, extremamente competitivo, pela qual se extrai do conjunto de temas que poderiam ocupar as atenções do governo aquelas questões que serão efetivamente tratadas. Professora Raquel, conte-nos o que é e como funciona a agenda governamental e a agenda de decisão. O ciclo de políticas públicas envolve a questão da formulação de agendas de política. Como o professor Gilmar já comentou com relação à agenda, então ela é uma referência para uma lista de questões as quais preocupam permanentemente diversos atores políticos e sociais. Isso faz com que nós criemos alguns tipos de agenda. A agenda governamental é aquela a qual reúne os problemas que um governo específico escolheu tratar. A composição dessa agenda governamental, ela dependerá tanto da ideologia quanto dos projetos políticos e partidários. Também na mobilização social, das crises conjunturais e também das oportunidades políticas. Já o tipo de agenda de decisão é aquele a qual compreende a lista de problemas a serem objetos da deliberação no curto e médio prazo, pelo sistema político, ou seja, não só o governo, mas também os poderes constituídos, inclusive o judiciário. Então, a agenda de decisão, ela não leva necessariamente à formulação de novas políticas públicas, mas ela pode também restringir-se a completar processos decisórios já iniciados ou ainda dar um novo rumo àquelas políticas as quais já foram decididas. Quanto à formação da agenda de políticas, ela está fortemente afetada pelos agentes, pelos atores políticos e também pelos processos de evidenciação dos temas. Os atores os quais afetam a agenda, eles podem ser classificados de duas formas. Primeiramente, os agentes governamentais, que são aqueles os quais envolvem tanto o legislativo, executivo quanto o judiciário, e os atores não governamentais, aqueles os quais compreendem os grupos de pressão, tanto instituição de ensino, de pesquisa e também outros organismos internacionais. Para que um estado de coisas, ou seja, a situação que se arrasta durante um tempo razoavelmente longo, e se torne um problema político e passe a figurar como um item da agenda governamental, é necessário que apresente pelo menos uma das seguintes características. Então, vamos ver aqui 3 características para que esta situação aconteça, professora Raquel. A primeira, mobilize ação política, seja ação coletiva de grandes grupos, seja ação coletiva de pequenos grupos dotados de fortes recursos de poder, seja ação de atores individuais estrategicamente situados. Essa é a ação política. Vamos ver o que diz o outro. Constitua uma situação de crise, calamidade ou catástrofe, de maneira que o ônus de não dar uma resposta ao problema seja maior do que o ônus de ignorá-lo. E temos uma terceira, que constitua uma situação de oportunidade, ou seja, uma situação na qual algum ator relevante perceba vantagens a serem obtidas com o tratamento
daquele problema. Relacionado aos atores visíveis, são aqueles que recebem significativamente a atenção da imprensa e também do público. São o presidente da República e também os assessores de alto escalão dos governos. Nós temos também os atores invisíveis, que são aqueles que compreendem os burocratas de carreira, os consultores especializados e também os acadêmicos. Outro fator que influi na formação de agenda de políticas é o processo da evidenciação de temas, que variam de acordo com o reconhecimento e também a existência do problema, a proposição de políticas que é afetada pela ação dos atores visíveis, dos atores invisíveis e também da comunidade política, e o fluxo da política que envolve o clima ou o sentimento nacional com relação aos governos e aos temas. Isso tudo faz com que nós cheguemos à formação de agenda. E essa formação de agenda, a qual envolve outros fatores, outras questões relacionadas com as demandas, as quais o professor Gilmar explica para nós o que são as demandas as quais existem na formulação de políticas. Na formação da agenda, então, professora Raquel, para um melhor entendimento do complexo processo de formação de agenda, alguns aspectos relativos às demandas devem ser considerados. Vamos ver quais são os aspectos básicos, então, professora Raquel. Demandas novas, demandas recorrentes e demandas reprimidas. Sobre demandas novas, são aquelas que resultam da mudança social e ou tecnológica, do surgimento de novos atores políticos ou novos problemas. Essas são as demandas novas. Quais são as demandas recorrentes? São aquelas que expressam problemas não resolvidos ou mal resolvidos e que estão sempre voltando a aparecer no debate político e na agenda governamental. No Brasil, um exemplo de demanda recorrente temos a reforma agrária. Vamos ver um pouquinho agora sobre as demandas reprimidas. O que são as demandas reprimidas? Elas correspondem a estados de coisas ou não decisões. Um estado de coisas é uma situação que se arrasta durante um tempo razoavelmente longo, incomodando grupos de pessoas e gerando insatisfações, sem, entretanto, chegar a mobilizar as autoridades governamentais. Trata-se de uma situação que incomoda, prejudica, gera insatisfação para muitos indivíduos, mas não chega a constituir um item da agenda governamental. Todo ator possui preferência. Então as preferências são alternativas, são soluções as quais são criadas e desenvolvidas para tratar um problema. E tanto a decisão que for tomada, ou ainda aquelas decisões as quais temos que um ator ganha e que o outro ator perde, nós temos aqui as questões relacionadas com os recursos de poder. Nesses elementos de recursos de poder estão envolvidos tanto elementos materiais quanto elementos imateriais, efetivos ou ainda aqueles potenciais. Sendo que um ator pode mobilizar para pressionar pelas suas preferências. Já as regras do jogo consistem num conjunto de normas formais e também informais as quais regem o processo de interação dos atores. Com isso, a concepção que nós temos de arenas, elas são criadas a partir das reações e também das expectativas das pessoas atendidas e todas elas, essas mesmas pessoas as quais são afetadas por medidas políticas, elas têm um efeito tanto antecipatório para o processo de política de decisão quanto para o processo de implementação. Por isso que as arenas políticas, as quais o professor Gilmar vai explicar para nós, elas estão envolvidas com os tipos e também com as formas de arenas, as quais são 4 que o autor Rua trata para nós. Professora Raquel, então as arenas políticas não são espaços físicos, mas sim contextos sistêmicos, interativos, que configuram a dinâmica de atuação dos atores. As arenas políticas podem ser
distributivas, redistributivas, regulatórias e constitucionais. Vejamos então a arena distributiva relacionada às políticas distributivas, que são bens e serviços, como por exemplo, hospitais, escolas, estradas, pontes, casas, etc. A outra arena seria a redistributiva, relativa às políticas redistributivas, que despertam reações fortemente conflituosas. A terceira arena seria a arena regulatórias, associadas às políticas correspondentes. Como indica o nome, estas são políticas que estabelecem regulamentos, em lugar de oferecer bens e serviços. E como a quarta arena, as arenas constitucionais. Relacionada às arenas políticas e também ao comportamento dos atores, nós temos as questões que são relacionadas com as expectativas, com as preferências e também com os interesses dos quais os atores tratam. Então, os interesses são aqueles os quais estão voltados às necessidades e também às aspirações dos quais criam e desenvolvem essas políticas. As expectativas são aquelas as quais não significam desejos, mas expectativas, elas são suposições que os atores formulam sobre as consequências de cada alternativa sobre os seus interesses. Já a preferência, ela está relacionada com a alternativa ou um meio de solução para um problema que mais beneficia um determinado autor. Essa é a questão relacionada com as preferências. Continuando a questão aqui das arenas políticas, então uma arena constitucional ela é estruturadora, abrangente e também centralizada e fortemente coercitiva. Desse modo, a dinâmica que envolve as relações entre os atores para obedecer, ela está pautada em 3 setores, os quais são as lutas, os jogos e também os debates. As lutas são os contextos os quais envolve o conflito e também o confronto entre os atores. Já os jogos são aquelas situações competitivas nas quais a lógica é vencer o adversário em uma situação específica. E nós temos, através dessas questões relacionadas com os jogos, as negociações e também as barganhas. Isso envolve negociação, coalizão e também os conluios. Então a negociação é o processo que estabelece entre as partes que possuem recursos de poder e elas mostram dispostas a realizar uma troca para obter os benefícios mútuos. Já a coalizão é um tipo de acordo, uma aliança duradoura ou não, a fim de viabilizar alguns dos objetivos das partes envolvidas. E por fim nós temos os conluios, que são os acordos os quais os atores se aliam visando a finalidade de excluir ou ainda de prejudicar os interesses de terceiros. E nós temos uma terceira ação, que são os debates, os quais o professor Gilmar vai explicar para nós em que consistem os debates nas arenas políticas. Ok, então em debates, pessoal, debates, o que é o debate? São situações em que cada um dos atores procura convencer o outro das vantagens de seu ponto de vista e de suas propostas, de tal maneira, professora Raquel, que quem vence, quem é quem vence? É aquele que se mostra mais capaz de mudar a opinião do adversário. E não só mudá-lo, professora Raquel, mas também em transformá-lo em aliado. Portanto, meus queridos, quero que vocês leiam com carinho esta matéria e disponham da professora Raquel e do professor Gilmar. Estamos à disposição de vocês. Eu quero que vocês tenham sempre muito sucesso e estamos aqui para qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estamos a postos para melhor lhe atender. Vem conosco!